Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o seguinte tema: o microcomportamento revela a verdadeira essência da pessoa. Bom dia, Gustavo. Bom dia, mais Rita. Um daqueles temas. Mais um interessante, né? E o microcomportamento revela muito sobre as pessoas. Esse é o tema que nós queremos debater hoje. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ricardo Sander, Brunão. Bom dia, ouvintes. O que é o microcomportamento? O que é o microcomportamento? É aquela pequena fissura comportamental que muitas vezes demonstra onde acontecerá o rompante da pessoa. E o interessante é que quando nós estamos observando o comportamento das pessoas, como para promover alguém, por exemplo, ou para contratar alguém, por exemplo, ou para confiar em alguém, nós precisamos observar o microcomportamento, porque é ali a pequena fissura onde possivelmente a pessoa vai se revelar, vai revelar a sua verdadeira essência no futuro. É como se fosse uma barragem, por exemplo. A barragem não estoura de um dia para a noite, ela vai fissurando, fragmentando em pequenas partes para que depois ela rompa, né? E prestar atenção no microcomportamento é fundamental para que os nossos resultados também sejam impactados. Afinal de contas, as pessoas estão percebendo quais são os nossos microcomportamentos. Eu trago na matéria de hoje uma passagem que aconteceu lá no século XV, mais precisamente 1498, numa das grandes navegações de Vasco da Gama, que em 4 caravelas, com aproximadamente 170 pessoas, eles contornavam o Cabo da Boa Esperança, naquele ponto mais ao sul do continente africano. A jornada, a navegação tinha como objetivo chegar na Índia e naquele determinado momento eles enfrentavam uma tempestade. E aquelas 170 pessoas começaram a arregalar seus olhos, a ficar tensas, apreensivas, e começaram a ficar com muito medo chegou num ponto de inflexão naquela jornada. E foi aí que Vasco da Gama lançou o seguinte grito. Ele, quando percebeu que todo mundo olhava para ele, ele deu um grito e disse: "Marujos, vejam, o mar treme quando nós passamos." Esse pequeno gesto demonstrou uma reviravolta no estado emocional das pessoas que estavam apreensivas. Por quê? Porque ele, ao invés de ser engolido pelo mar, ele mudou o modelo mental e fez com que os marujos sentiam-se prontos para enfrentar aquele mar, que a fortaleza estava dentro da embarcação e não fora da embarcação. Esse microcomportamento talvez tenha sido determinante para o sucesso daquela navegação. E o mesmo acontece comigo, contigo, conosco, que estamos sendo observados o tempo todo. São os nossos microcomportamentos que estão revelando quem nós somos essencialmente, né? Aí nós temos uma série de exemplos para dar em que as pessoas acabam demonstrando aonde está a sua verdadeira essência, né? Outro dia, numa sala de treinamentos, uma diretora de RH me chamou e disse: "Gustavo, sabe aquela dinâmica tal?" Sei. Pois é, eu percebi que um colaborador nosso, ele disse: ninguém está vendo, né? É um microcomportamento que deve ser observado. Ninguém está julgando nada a respeito daquela pessoa, mas é um microcomportamento que deve ser observado porque pode ser que ele se repita num momento importante, num futuro logo ali na frente, né? Então, observe o microcomportamento das pessoas porque ele revela muito sobre nós, né? Ponto de vista, né? Essa situação aí do case que tu trouxe, né? O ponto de vista, né? O mar está tremendo, né? E não o contrário. Meu Deus, o que vai acontecer? O mar está revolto, a gente pode... Não, e muito interessante. E aí eu vou pegar mais ou menos na mesma linha, e eu e o Gustavo Bozetti assistimos lado a lado boa parte da palestra do Daniel Dias na convenção CDL na semana passada, quando ele disse também, não olhe para o lado. Ele falou, ele contou, eu não vou me lembrar agora de onde era o nadador, que ele estavam batendo braçada a braçada, enfim, né, lado a lado ali. Se eu não me engano, era um asiático. Acho que era um asiático. E aí ele chegou na hora final e o cara, acho que tá nadando em casa, até não sei se não era do Japão, tava nadando em casa, ele dá uma olhada pro lado, no que ele olha pro lado, o Daniel passa ele e vence.
a prova. Então, assim, ó, não se preocupe também com o lado, não olhe pro lado, né? A questão de você fazer, você acreditar em si, querer passar isso pros outros também, mas ele falou muito, né? De acreditar em si, de não querer achar que a grama do vizinho é mais verde que a do outro, e vai mais ou menos nessa mesma linha. Eu achei muito interessante aquela palestra também, que passou muitos ensinamentos, um cara que é simplesmente o maior vencedor da história paralímpica do Brasil. E essa fala do Ricardo, ela conversa muito com uma definição que eu já ouvi muito de treinadores sobre o conceito de ser competitivo. Ser competitivo não é vencer ninguém, não é ser melhor do que o outro, é ser competitivo consigo próprio, é olhar para o teu resultado e tentar melhorar se comparado a si mesmo e não se comparado com o outro. Então, se na academia eu levantei 10, na semana seguinte eu vou querer levantar 10,01 e assim por diante, e não mais do que a pessoa que está ao meu lado. Então é importante que o processo de evolução, ele tem que ser de nós comparados com nós mesmos e não se comparando com o outro, porque, como diz naquele filme da Netflix lá, que deu uma repercussão, O Poço, né? Sempre terá alguém que está acima e alguém que estará abaixo. E se for para se comparar com alguém, né, Nicolas? Se compare com quem é melhor do que você e busque como uma inspiração. Modele quem é melhor que você para que você consiga colocar as mãos no resultado que essa pessoa está tendo e você não está tendo. Agora, é lógico que é aquilo que nós já falamos em outro momento aqui, o autoconhecimento, né? Quanto mais eu sei, mais eu sou. Né? Quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu sei quais são as minhas virtudes, quais são os meus vícios, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas, para que eu possa ir melhorando gradativamente, fazendo o meu Kaizen, né? um pouquinho por dia. Né? Um passo por dia se caminha bastante, não é assim? Então é muito interessante. E tudo isso acaba refletindo também no microcomportamento, porque o autoconhecimento, ele faz com que a pessoa tenha muito mais consciência sobre os seus comportamentos. Eu já fui em churrasco em que o assador serviu a carne e sentou para comer primeiro que todo mundo, por exemplo. Né? Ele fez o churrasco, serviu o churrasco e o primeiro a almoçar. São esses detalhes que podem ser observados. Isso significa, eu não estou julgando ninguém, mas tem algumas características ali por trás, né? E é legal observar. Inclusive, no processo seletivo, muitas vezes, a pessoa até chegar na sala de entrevista, ela já chega ou com a entrevista bem alinhada a seu favor, ou ela já chega com o jogo perdido, sem ter aberto a boca ainda. Porque com uma empresa bem organizada, ela já cria dispositivos para observar o microcomportamento. Lá na sala de recepção, a moça chegou, deixou a bolsa num lado, o celular do outro lado, foi pegar um café, e aí na hora de ir para a sala de entrevista, ela demora 5 minutos para se organizar e ainda esquece a bolsa em cima do sofá. O comportamento dela está sendo observado. O microcomportamento é muito interessante de ser observado, porque ele revela a nossa verdadeira essência, né? Ainda do Daniel Dias, eu me lembrei que várias coisas que tu tá falando, eu tô me reportando. Eu lembro que ele falou de que ele sempre nadava numa mesma raia. E aí chegou um dia e que eles não caíram naquela raia. E aí o treinador disse pra ele, puxa vida, hoje não vai estar na raia, acho que era 4. Não vai estar na raia 4. Ele disse, não, tudo bem, então vamos vencer na raia 5, que é a que ele caiu. E aí outra vez que ele tava lá e aí o técnico dele, daí foi o contra-técnico dele, disse, tu vai ganhar essa corrida hoje porque tu tem um dedo e o outro cara não tem o dedo. Então, pequenos detalhes para acreditar em si, é um microcomportamento que o Bozetti está falando, de acreditar em si, de fazer a coisa certa, mas também dos pequenos detalhes, como esquecer uma bolsa, esquecer um celular, né? Pode ali, de repente a pessoa nem tá imaginando, não vai ser o que ela vai falar na entrevista, esse pequeno gesto, essa pessoa aí não é muito bem organizada. Sabe o né? que mais me chamou a atenção, Ricardo, na palestra dele, cara? Foi que ele nada sozinho. Mas a todo momento ele falava sobre a importância da equipe. E o vídeo que ele botou uma prova inteira foi da equipe, que eles ficaram em segundo lugar, que eles largaram em último. Cada um precisava nadar 1 segundo abaixo do seu tempo, ou seja, um recorde, cada um precisava bater o seu próprio recorde e eles conseguiram, né? Trabalho em equipe, né, cara? Não se faz a travessia de uma vida sozinho. Nós vamos precisar de outras pessoas, por mais talentosos que sejamos, nós viveremos entre picos e vales e na hora que nós estivermos na baixa, nós temos que olhar para o lado
e buscar a ajuda de alguém que esteja junto conosco para que a gente consiga atingir o objetivo. Isso não tem a ver com a natação lá de colocar a mão sem olhar para a concorrência, né? Mas sim de saber que nós estamos sendo apoiados por uma equipe forte. Nessa questão do hábito, deixar uma recomendação de livro, tem um livro do repórter investigativo do New York Times, Charles Duhigg, que se chama O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? É muito legal, esse livro tem uma capa amarela, ele é bastante conhecido e para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, fica a dica. Então, O Poder do Hábito, que fala justamente a respeito dessa constância. Fazer um pouquinho por dia que vale mais do que fazer grandes movimentos. O importante é fazer um pouquinho, ser um pouquinho melhor a cada dia. Bons hábitos são difíceis de construir, mas fáceis de conviver. Construamos bons hábitos. Tá certo, Gustavo, muito obrigada pelas reflexões aí que tu sempre traz pra gente e uma ótima semana aí. Prazer imenso. Obrigado. Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Agora 17 para as 11, 12 graus e 8 décimos é a temperatura, chegando o recado da Pura Vida. Bom dia, tudo bem?